Tomava anabolizante? Eu cheguei no período a tomar anabolizante. Eu cheguei a tomar pedra de cavalo. Loucura, tá? Mas foram 2 anos de loucura. Sabia dos riscos na época? Não ligava. Por que o senhor tomava escondido? Porque eu não queria que ninguém soubesse. Fala pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. O padre Marcelo Rossi aparece em uma das suas últimas missas e chama a atenção geral por ter aparecido aí com um corpo musculoso, marombado. Um padre que apareceu agora sarado. Aparentemente ele passou por um problema aí com depressão recentemente, algo que mexeu com seu psicológico, e claramente vemos que ele tem outro problema, às vezes até mesmo em conjunção com esse tipo de problema aí psicológico, com o seu corpo físico, pois vimos que ele de vez em quando aparece acima do peso, muito acima do peso, de repente ele consegue aí reverter a situação, mas fica muito abaixo do seu peso, e agora aparentemente ele aparece aí musculoso. Haveria ele voltado a usar anabolizantes, conforme ele já mostrou aí em entrevistas no passado, dizendo que já fez uso desse tipo de droga, podemos dizer assim. Mas a minha pergunta principal é por isso que eu estou falando desse assunto, é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu tenho a intenção que algumas pessoas possam abrir os seus olhos espirituais, já que estamos falando de um padre, um pai, um líder religioso. Haveria padre Marcelo Rossi tido a sua mentalidade, a sua consciência cauterizada, e esses problemas até mesmo psicológicos e até mesmo com seu corpo físico sido causados pela própria religião? E o que é que muitas pessoas, principalmente as pessoas que seguem esses líderes religiosos, acabam não enxergando? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu peço que você assista com calma, assista até o final, preste atenção no que eu vou falar aqui e depois vá lá nas suas escrituras, na sua Bíblia Sagrada, para conferir. Ative o sininho, ative as notificações e, se possível, me ajude aí com esse vídeo, passando ele para outras pessoas, compartilhando, para que mais pessoas possam entender o que é que estamos falando. Padre Marcelo Rossi surpreende e internautas brincam aí, dizendo que ele está em busca do shape sagrado. Parece uma matéria engraçada, parece algo que faz com que as pessoas deem risada, algo aparentemente que só cabe ao próprio Padre Marcelo, desde que o próprio catolicismo romano, as regras da denominação católica romana, coloquem ele como um pai. A palavra padre significa pai em italiano, alguém que é superior aos outros homens, alguém que no caso é um líder religioso, um líder espiritual aqui nessa terra. Sendo assim, o catolicismo romano coloca o próprio Papa como representante do Criador aqui na terra, ou seja, alguém que é o representante principal de Deus, como se fosse o próprio Deus na terra, e abaixo, conforme a hierarquia, podemos dizer assim, os outros líderes, e um pai ou um padre está acima dos outros homens, ou seja, ele tem que ser exatamente a cópia do que foi o próprio Cristo. Consegue entender onde eu estou querendo chegar com tudo isso aí? E agora nós vemos recentemente o padre Marcelo Rossi aparecendo aí para rezar uma das suas missas de uma forma diferente, musculoso. E essa versão nova, maravilhosa. Mãe, passa à frente, ainda mais essa pandemia. A juventude está cantando. Depressão, estresse. Há alguns anos atrás, houve uma entrevista com Roberto Cabrini, onde ele mesmo assume que já usou anabolizantes. Por esta razão, ele conta detalhes de uma juventude angustiada, marcada pelo culto ao corpo, à vaidade, necessidades terrenas que o levaram a consumir drogas hoje proibidas. Então você vê todo mundo crescendo e você não, aí você fica com inveja. E aí fala assim, poxa, o que você faz? Aí a pessoa conta, estou tomando isso, estou tomando aquilo. Aí você vai aprendendo as coisas erradas, os ciclos necessários para atingir isso. Algo curioso é que para alguém, um homem na idade dele, que já não tem mais a produção de testosterona como tinha no passado, crescer, ou ter seus músculos aí aumentados de forma tão rápida, chama a atenção, pois ele aparentemente, de acordo com o que podemos ver aí, começa a fazer uso novamente dessas substâncias. Tomava anabolizante? Eu cheguei no período a tomar anabolizante. Eu cheguei a tomar pedra de cavalo. Loucura, tá? Mas foram 2 anos de loucura. Por que para o Marcelão era tão importante assim ter músculos? Sede de mostrar força, sabe? Eu não precisava brigar com ninguém, tá? Eu não precisava usar arte marcial, nunca usei mais depois. Eu chegava já no lugar, já imediatamente já colocava as pessoas no seu devido lugar.
o que faz com que, teoricamente, aparentemente, ele não esteja seguindo aquilo que o próprio catolicismo romano, as regras do catolicismo romano, quer que ele faça. Isso já mostra de cara para todas as pessoas, é o que eu quero mostrar aqui para vocês, que nós não devemos ter nenhum homem acima de nós. E a própria Bíblia Sagrada, as próprias Escrituras, não colocam nenhum outro homem superior a nós como líder religioso, como uma liderança espiritual, como um pai, um padre, um pastor ou até mesmo um guia, nada disso. Mais curioso que as pessoas não enxergam, e é isso que eu quero mostrar, para não se espelhar em outros homens, como uma grande quantidade de fiéis e membros se espelham em pastores, em padres, em líderes religiosos, é que o próprio Cristo deixou isso muito claro, separando especificamente há 2000 anos atrás, que é extremamente curioso, as principais 3 religiões que nós temos atualmente, que no caso é o próprio judaísmo, o catolicismo romano e, é claro, o protestantismo. E ele deixa bem claro que você não deve ter um pai, um pastor, um guia ou um rabi no judaísmo, que no caso é um mestre. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois a única liderança espiritual que nós temos, viva ainda até os dias de hoje, não deve vir de nenhum homem, deve vir do próprio Cristo. Isso já quebra uma das principais doutrinas religiosas que nós temos, tanto no protestantismo, quanto no judaísmo, quanto no catolicismo romano. E aí me chama a curiosidade observar agora as próprias escrituras na carta de Paulo a Timóteo, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não estou falando que esse texto está caindo diretamente para o padre Marcelo Rossi, mas sim que ele é uma das vítimas desse texto, assim como muitas das pessoas, assim como eu, por exemplo, já fui, pois ele, assim como muitos outros e muitos que estão assistindo aqui, estão dando ouvidos nesse momento a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores, pois se nós temos aí como base o próprio catolicismo romano, o protestantismo, o judaísmo, entre muitas outras religiões, colocando líderes entre Cristo e o próprio homem, elas já estão erradas, são doutrinas de enganações. Se nós esmiuçarmos mais ainda essas doutrinas, como por exemplo a própria doutrina de arrecadação de dinheiro, com dízimos ou ofertas, nós vemos que isso também se torna uma grande mentira. Dízimo, por exemplo, nunca foi dinheiro. Dízimo não pode ser pago se você não for uma das 11 tribos de Israel. E se o seu líder religioso, como muitos têm aí, não for levita, de acordo com o que era na época de Moisés ali, na época que precedia a vinda de Cristo, você não poderia receber os dízimos, ou seja, você só poderia pagar ou receber esses alimentos se você fizesse parte, ou se você fizer parte dessas 12 tribos. Então, dízimo nunca foi dinheiro, não é válido nos dias de hoje, e se você estudar as escrituras, você vê que tudo isso é uma grande enganação. Ofertas, assim como os apóstolos incentivaram a que fizessem, não era para líder religioso, e sim para pessoas pobres, a caridade, a piedade, assim como nós vamos ver a seguir. E aí onde é que a gente entra com o padre Marcelo Rossi nessa história? Pois a carta de Paulo a Timóteo continua dizendo assim: pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, muitas das pessoas religiosas, por conta da hipocrisia de muitos homens, doutrinas de demônios e falsas doutrinas, eles acabam tendo a sua mente cauterizada, e isso faz com que muitas pessoas acabem tendo grandes problemas psicológicos atualmente. É por isso que vemos muitos em depressão, muitos sem saber para onde correr, muitos tendo uma falsa sensação do Criador e na verdade não tem, pois estão literalmente seguindo a doutrinas de demônios. Será que esses problemas de depressão que levam o padre Marcelo a dar uma grande atenção ao seu corpo físico e muitas vezes fazer coisas que passam do limite natural do ser humano, não está sendo porque lhe falta alguma coisa? É o que nós devemos raciocinar e o que nós devemos pensar, pois teoricamente
Um padre, um pai, alguém que se inspira no próprio Cristo, não deveria dar tanta importância. É claro que não deve jogar fora, pois nós somos feitos pelo próprio Criador, mas sabendo que o nosso corpo físico é algo perecível e que teremos uma vida eterna após isso aqui, ele não deveria passar do limite, como por exemplo o uso de anabolizantes, como por exemplo outros problemas que podem ser desencadeados por conta desse tipo de pensamento ou desse tipo de raciocínio que ele tem aí a essa importância às coisas físicas. Se ele segue a Cristo, ele deve se focar nas coisas espirituais. Mais uma vez, não estou dizendo que é errado cuidar do seu próprio corpo, não estou dizendo que é errado você lutar pelas coisas físicas e materiais aqui nessa terra, mas principalmente por, no cânon católico, ele ter que seguir o exemplo do próprio Cristo. E a carta a Timóteo continua assim: proibindo o casamento, mais uma doutrina, que é uma doutrina de demônios, algo que o próprio Criador instituiu, o catolicismo romano acaba proibindo. Alguns, como podemos ver aí, ordenando a abstinência de alimentos que o Criador criou para os seus fiéis. Muitos não comem carne de porco, muitos não fazem isso, não fazem aquilo, por conta da própria lei de Moisés, sendo que os próprios apóstolos dizem aí que toda criatura de Deus é boa e não há nada a rejeitar, sendo assim recebida com ação de graças, porque pela palavra do Criador e pela própria oração tudo é santificado. Propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro, Paulo diz a Timóteo, criado com as boas palavras da fé e da boa doutrina que ele tem seguido. Mas rejeita então as fábulas profanas, as mentiras profanas, as doutrinas profanas e velhas, pois muitas das coisas aí estavam vindo de acordo com a própria lei do olho por olho, dente por dente. Exercita-te a ti na doutrina da piedade, na doutrina da caridade, na doutrina do amor ao próximo, que foi o que Cristo passou para esses apóstolos e que na verdade tem muitas das coisas que vão contra a essas doutrinas de templo físico, pois o templo do Criador, o verdadeiro templo, nunca foi feito por mãos humanas. Então como é que hoje é necessário dinheiro para sustentar falsos templos? Muitas dessas doutrinas que vemos dentro dessas religiões acabam sendo doutrinas criadas por demônios cheios de enganação. E é isso que eu quis mostrar para vocês com esse vídeo, puxando o gancho aí do padre Marcelo Rossi, que na verdade de padre e de pai ele não tem nada, é mais um ser humano como qualquer um de nós, que o próprio Criador apenas ele possa julgar pelos seus atos, mas que se ele talvez enxergasse toda essa podridão e de repente tivesse a oportunidade de sair de fora, talvez muitos dos seus problemas emocionais e psicológicos, ao encontrar verdadeiramente o próprio Pai, poderiam melhorar e às vezes até mesmo, quem sabe, ele não poderia parar com tais coisas que muitas vezes pudessem fazer até mal para o seu próprio corpo. Bom, essa foi minha sucinta opinião. Eu sei que muitas pessoas não gostam da minha opinião, mas se você gostou, eu peço que você deixe seu like. Deixe aí nos comentários se você também for contra essa minha opinião, pois é muito válido esse debate para que a gente possa abrir aí nossa mente. E se possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É interessante observar essas coisas e abrir os olhos para aquilo que muitos não falam. Será que as pessoas estão enxergando o que é que está por trás de tudo isso? Valeu pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.